Amém, povo abençoado. Que dia tão ocupado deste outro lado e ocupado também na rádio, mas nós estamos conseguindo. Vamos tentar empurrar um pouco mais. Podemos empurrar outra distância, pouco a pouco, para fazermos ganhos. Novamente, 2 Pedro, o livro de 2 Pedro, capítulo 2, povo abençoado. Que dia tão poderoso. 2 Pedro, capítulo 2, agora a partir do versículo 5. Nós vimos como que Deus, Ele está usando o versículo 4 para falar com esta igreja, para dizer que se Ele pode julgar anjos que são tão superiores, uma perna está tocando o Oceano Atlântico aqui, então o outro pé está pisando na China. E quando você olha para ele, ele está coberto pela nuvem. O arco-íris está sobre a cabeça dele. Quando você olha, o rosto dele é como o sol. Você é como se estivesse olhando para o sol. Quão maravilhoso, povo abençoado. Eu vi. Então eu quero empurrar outro tanto para conseguirmos empurrar o máximo possível, porque nesta noite nós teremos um culto muito poderoso. Agora, enquanto eu começo, ouvidos surdos, 30 anos surdos na China abriram e eles estão celebrando na China agora. Isso acabou de entrar, nós acabamos de receber 30 anos, um ouvido totalmente surdo. Por 30 anos era surdo e abriu na China e eles estão celebrando isso agora. Mas, 2 Pedro capítulo 2. E nós estamos tentando fazer um avanço significativo, mais um avanço para ganhar mais terreno até chegar em uma área lá na frente. Então nós vamos abrir e então nós vamos abrir mais ainda. Então 2 Pedro capítulo 2, ele nos mostrou como que os anjos são superiores, eles são mais poderosos, entretanto quando eles pecam, ele os lança no inferno. Até mesmo o próprio Satanás, Deus não pôde poupá-lo. Como um anjo superior, Lúcifer, ele estava adorando diante de Yahweh, esplendor e glória, supremacia. Ele estava encarregado de todos os outros anjos e encarregado da adoração. Mas quando ele pecou, há um lago de fogo preparado para ele e para os seus anjos. Então vamos ver se nós podemos fazer mais avanço a partir do versículo 5. Ele diz: se ele não poupou o mundo antigo, quando ele trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas ele preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 outras pessoas. Agora são 8 pessoas no total. E então, no versículo 6, ele diz: se ele, o Senhor, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e tornando-as como exemplo. Se tem algo que você precisa enfatizar, é exemplo. Tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Tornando-as exemplo do que acontecerá, do que vai acontecer aos ímpios. Agora ele está falando com você. Ele está falando com esta geração. Ele está dizendo que isso agora é a lição em tudo isto. Que tudo isto é para um propósito, para uma razão. E ele fez deles um exemplo daquilo que vai acontecer com os ímpios.
E ele está dizendo que depois de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra e fazendo-as exemplo daquilo que vai acontecer com os ímpios, os pecadores, aqueles que amam o pecado, os ímpios, os injustos. Então no versículo 7 ele diz, mas ele livrou Ló, o homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois este homem justo, vivendo entre eles todos os dias, ele atormentava a sua alma justa por causa das maldades que ele via e ouvia. Se isto é assim, então o Senhor sabe como livrar os piedosos das provações e manter em castigo para a punição os ímpios para o dia do juízo. Então é isso que nós temos que mastigar agora para ver que tipo de suco sai, que nutrição. Então nós temos que avançar agora. Nós vamos avançar todo o caminho. Isto pode ser uma grande conquista para esta noite. E ele está dizendo aqui que nos dias de Noé, independentemente do número, nós estamos falando de toda a terra. Mas para que Deus possa estabelecer que Ele é santo, que Ele não está pronto para reduzir o seu padrão de justiça, Ele já fez isto antes e Ele fará isto para poder estabelecer isto. Então, Ele julga toda a terra. E há tanto que nós vamos aprender disto aqui. E se nós combinarmos com Sodoma e Gomorra, nós podemos pegar o versículo 6. Sodoma e Gomorra, queimando-as até as cinzas e fazendo delas um exemplo daquilo que vai acontecer com os ímpios. Isto é sério. Salvando somente Ló. Ló e as suas duas filhas, até mesmo a esposa não pôde ser salva. Ela olhou para trás. É isto o que eu quero olhar. Então podemos olhar o cenário, por causa do tempo, podemos pular para o versículo 6, o cenário de Sodoma e Gomorra, e nós vamos ver o que o Senhor está dizendo aqui, a lição para a igreja deste dia presente. O livro do Gênesis, capítulo 19. Gênesis capítulo 19, versículos de 1 a 22, ele diz o seguinte: agora nós vamos mastigar tudo isso e vamos receber um alimento espiritual muito importante para poder nutrir a sua alma. Gênesis 19, 1, ele vai até do 1 ao 22, ele diz: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Isto é impressionante. Esta narrativa vem do capítulo 18. É por isso que ele vai diretamente aos dois anjos em Sodoma. Então, no capítulo 18, eles estão glorificados em glória e eles são três. Eles vêm juntos com o próprio Senhor. E então, no capítulo 19, eles chegam vestidos em um corpo humano, vestidos de um corpo humano. Então eles entram em Sodoma como dois seres humanos. Impressionante. No capítulo 18 você pode ver muito claramente que estas são hostes celestiais. Então elas são gloriosas. Exceto que Abraão pôde ver aquele que tinha mais glória e ele entendeu, este é o Senhor. Aquele que finalmente ficou para trás e então ele compartilhou com Abraão que nós vamos destruir Sodoma. Ele finalmente liberou o segredo. Então, Gênesis 19, versículos de 1 a 22, ele diz: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, significando que eles agora chegaram como seres humanos. Eles estão vestidos em forma humana.
E eles estão chegando à noite. E Ló estava sentado à porta da cidade. Isto é impressionante. Ló estava sentado na porta da cidade, que era o lugar principal. Somente os profetas sentavam junto à porta da cidade, ou o próprio rei, ou as pessoas ricas. Então, não era um lugar onde qualquer pessoa se sentava. Somente os profetas de Yahweh, ou o próprio rei, ou as pessoas ricas que estavam esperando pelos mercadores, sentavam na porta da cidade. Então, você pode começar a entender a posição que Ló havia alcançado na terra de Sodoma. Os dois anjos chegaram na porta de Sodoma. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando ele os avistou, levantou-se e foi recebê-los, e prostrou-se com o rosto em terra. Meus senhores, ele disse, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os seus pés e passar a noite, e pela manhã seguir o seu caminho de manhã. Não, eles responderam, nós passaremos a noite na praça da cidade. Mas ele insistiu tão fortemente com eles, que eles finalmente, ele insistiu tão fortemente que finalmente eles o acompanharam e não foram para a praça da cidade, e o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Eles ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, se você precisa marcar algo, marca todos. E então toda a parte da cidade de Sodoma, ambos os jovens e os velhos, marquem novamente, jovens e velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Em outra versão diz, para que possamos conhecê-los. Esta versão é bem explícita, para que tenhamos sexo com eles. Então, este é o tipo de cenário que o Senhor está estabelecendo diante da igreja para poder apresentar um exemplo duradouro, uma lição duradoura. Este é o cenário que o Senhor está colocando no lugar. Quando o Senhor diz que ele julgou as cidades de Sodoma e Gomorra, tornando-as um exemplo para vocês, a igreja. Já desde a palavra, da primeira palavra no versículo 1, você vê que os anjos chegaram em Sodoma, parecendo como homens vestidos em forma humana. E você pode ver muito claramente que o que o Senhor falou com Abraão, quando ele disse para ele, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, porque a acusação a respeito do pecado daquela cidade é tão enorme, é tão grave. Você vê aqui, no versículo 1 e no versículo 2,
que quando Ló viu os anjos chegando na porta da cidade, ele disse, não, meus senhores, ele disse, por favor, venham para a casa do seu servo, por favor, não entre no centro desta cidade, por favor, venha à minha casa, este lugar é um lugar ruim, este lugar é terrível, em outras palavras. Ele olhou para eles, eles sabiam, ele percebeu que eles eram mensageiros santos. E ele temeu por eles, o que a cidade faria com eles. Ele temeu. Entretanto, em Gênesis 18, versículo 20, ele diz, então o Senhor disse, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tão grandes e o pecado é tão grave que eu descerei pessoalmente lá para ver por mim mesmo se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. O clamor que chegou até mim, senão eu saberei. Ai, isto é sério. Muito sério. Porque este clamor, esta acusação que está sendo levantada aqui, você pode ver imediatamente aqui no versículo 2 de Gênesis capítulo 19, que é o Ló. A forma como Ló temia por aquele homem justo, qualquer pessoa santa, pela forma como os anjos se pareciam, ele temeu por eles que ele entrasse naquela cidade, porque as coisas lá eram muito horríveis lá dentro. Então é isso que ele está levantando aqui. Então você vê a mensagem para a igreja. Como nunca brincar com o pecado. E então você vê o cenário desta geração, como que ela está muito bem inserida aqui. Então vocês verão quão contagioso e infeccioso o pecado pode ser e as consequências nefastas dele e a lição para a igreja. Que Ló, vendo que estes são pessoas santas, ele clama para ele e diga, por favor, não, venha para a casa do seu servo. Venha à casa do seu servo. Vocês podem lavar os seus pés, em outras palavras, reclinar e passar a noite. Então, na manhã, seguir o seu caminho, mas não entre nesta cidade. Este lugar é ruim. Este é um lugar terrível. Isso é impressionante. E ele diz, Gênesis, capítulo 19. Ló agora confirmou o que havia sido dito a Abraão, que aquela cidade é ruim. O clamor e a acusação subindo daquela cidade mostra que as pessoas são ruins lá. O estado de iniquidade e pecado é tão terrível. E nós vamos ver como que Abraão decide tentar interceder por aquela cidade, falando com o justo juiz, pedindo para o justo juiz. Será que o justo juiz, o juiz dos juízes, vai pegar o justo e vai misturar com os injustos, com os iníquos, e vai feri-los juntos, vai destruí-los juntos? Nós vamos ver isto. Muito poderoso, povo abençoado. Então, este é um estado tão terrível, onde eles estão recusando e dizendo, não, nós queremos dormir na praça da cidade. Ele diz, não façam isto. Este lugar é terrível. Então, no próximo momento, quando eles concordam, mas ele insistiu fortemente com eles, para que finalmente eles foram com ele, entraram na casa dele, e ele preparou-lhes uma refeição, assando pão sem fermento. Ele podia saber que estes eram santos mensageiros. Estas são pessoas consagradas.
Estes são mensageiros especiais. É por isso que ele assou pão sem fermento. Antes deles irem deitar-se, veja quão feroz o pecado pode ser. Antes deles até mesmo poderem ir deitar-se, dormir e descansar, todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, eu não sei se vocês entendem isso, ele disse todos, todos. E ele diz, tanto os jovens como os velhos, eu quero que você pegue daqui a cena de quão mortal e quão contagioso é o pecado. E como que o pecado pode consumir toda a terra em um tempo curto, em pouco tempo. O pecado em Sodoma era tão terrível, o pecado era tão terrível que ele diz, todos os homens, literalmente todos os homens, exceto Ló, somente ele. Todos os homens em Sodoma, jovens e velhos, significando transcendeu as gerações, é um pecado que está inserido no cerne do fundamento da cidade de Sodoma, até o ponto em que foi transmitido dos mais maduros para os seus filhos, de forma que aquele pecado passou através das gerações. Isso é muito chocante. O exemplo que o Senhor levanta para uma geração que eu sei que tem feito exatamente a mesma coisa com o homossexualismo. Onde agora eles celebram globalmente, isso é chocante. Como que nós chegamos neste lugar? E ele está dizendo, todos os homens, de todas as partes de Sodoma, eles saíram. Você pode imaginar o número de pessoas, se é 1 milhão deles ou meio milhão, mas vocês podem imaginar o grande número que cercou a casa de Ló. O lar, a casa de Ló. E eles estão fazendo exigências. Você pode dizer quão feroz o pecado pode crescer em ferocidade. O Senhor está levantando aqui o perigo do crescimento exponencial, de como que o pecado pode tomar posse de alguém e consumir essa pessoa totalmente, até o ponto em que agora eles se tornam agressivos. Eles agora querem pecar agressivamente. Ele está falando a respeito de como que o pecado pode entrar em uma comunidade e entrar dentro do tecido e da fibra da comunidade, até o ponto em que aquela comunidade, eles se tornam agressivos. Eles querem pecar, só pecar. Pecado agressivo. Ele está falando a respeito de como que o pecado pode entrar em uma sociedade e inundar totalmente a sociedade, entrar em cada fibra, em cada tecido e fibra daquela sociedade e saturá-la até o ponto em que aquela sociedade se torna agressiva. Eles querem atacar para cometer pecado. Ai! Ele está falando de como que o pecado pode consumir uma nação, pode consumir uma geração, pode consumir o mundo, até quando agora eles se tornam agressivos, eles se tornam ofensivos, eles querem te ofender para pecar, eles querem te atacar para pecar. É como se o sangue deles vai fervendo com pecado e eles querem pecar agora. Ai! Impressionante, impressionante. Isto é sério. Muito sério. Então, de todas as partes, todos os homens, ele disse, todos os homens, todos exceto Ló. Toda a sociedade, a comunidade, toda a cidade de Sodoma e Gomorra tornaram-se homossexuais. Eles se tornaram gays. Isto é impressionante. Totalmente, todos eles. E muito agressivos, muito agressivos. E ele diz aqui,
tanto os jovens como os velhos. Ei! Cada um deles quer ir e corromper os anjos de Deus, não apenas anjos normais, os mais santos anjos do juízo de Deus. Eles querem ir e abusar deles, até mesmo os jovens. Os jovens disseram, nós também queremos. Ai! O Senhor está levantando uma bandeira aqui porque Ele diz, use isto como exemplo daquilo que vai acontecer com os ímpios. Veja a agressividade do pecado. E quando você olha isso, eu quero que você compare. Se você pode comparar com esta geração, você vai sacudir a sua cabeça muito violentamente durante toda esta mensagem. É a imagem no espelho, é idêntico. E ele está dizendo, tanto os jovens como os velhos cercaram a casa. Então, será que é 1 milhão de pessoas? Você pode imaginar, e eles estão gritando lá fora, abra a porta, traga-os para fora, nós queremos abusar deles. Ai! Você pode imaginar a cena que o Senhor colocou para vocês como um exemplo, para que vocês possam se separar, você possa se restringir do pecado e evitar de chegar no destino deste povo. Ele diz no versículo 5, eles vieram até Ló e disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos sexo com eles. Ai! Então eles estão gritando isso em voz alta. É um grito tão grande, é 500 mil de pessoas. Isto é um grande grito que outras cidades podem até ouvir. Muito agressivos. O Senhor está levantando aqui a agressividade do pecado contra os justos. O Senhor está usando isto como um exemplo para vocês e uma advertência para vocês que, cuidado com a geração de pecado como essa aqui. Eles podem tornar-se tão agressivos. E agressivos contra os santos, aqueles que buscam a santidade. Ai! Inacreditável! Agressivos contra os santos. Aqueles que querem buscar a santidade. Então, eles disseram, traga-os para fora. Versículo 6 ele diz, Ló saiu da casa, fechou a porta para ir encontrá-los. E ele fechou a porta atrás dele e disse, não, meus amigos, não façam esta perversidade, não façam esta coisa perversa. Vejam, eu tenou 2 filhas que nunca dormiram com nenhum homem, significando, eu tenho 2 filhas que são virgens. Vou trazê-las para vocês. E façam com elas o que bem entenderem. Até mesmo este ato, o Senhor está levantando isto como um exemplo para vocês. Como que o pecado ficou tão terrível que agora Ló teve que remover as suas 2 filhas virgens e dar para aqueles homens, não sei se havia 500 mil ou mais, mesmo que houvesse apenas 100 mil. E ele está dizendo, você pode fazer com as minhas filhas que são virgens o que vocês quiserem fazer, mas não façam nada com estes homens, porque eles se acham debaixo da proteção do meu teto. Uau! Até mesmo a gravidade deste momento. Saia da frente, eles gritaram e disseram, este homem chegou aqui como estranho, como estrangeiro, e agora ele quer ser o juiz. Nós faremos com você pior do que a eles.
Então, eles começaram a empurrar Ló, fazer pressão sobre ele. E com violência. E avançaram para arrombar a porta. Quão agressivo é o pecado! O Senhor está dizendo que o pecado chega no lugar onde ele se torna agressivo e descontrolado. Você não tem mais como controlar. Mas os homens dentro agarraram a Ló e puxaram-no para dentro da casa. E fecharam a porta. Então eles feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que eles não conseguiam encontrar a porta. Olha isto! Eles cegaram todos os homens daquela cidade, eles feriram com cegueira, mas eles não pararam. Eles continuaram procurando a porta, e mesmo sendo cegos. Ai! O Senhor diz que você tem que apresentar isso como uma lição de como agressivo o pecado pode se tornar, a iniquidade se torna, os perigos do pecado. Você chega num ponto onde não tem volta. O Senhor está dizendo que quando a sua pecaminosidade atinge este nível, então você chegou no limite da graça. Agora, daquele ponto em diante, Deus tem que julgar. E Ele diz que isso se aplica a vocês, os crentes também, que vocês podem pecar e chegar num ponto onde não há mais graça disponível para vocês. Que cuidado com o pecado, cuidado com aquilo que o pecado pode fazer. Ele está dizendo que o pecado é mortal, ele é contagioso, ele se espalha e envolve todo o ser humano, toda a sociedade. E ele pode tornar-se descontrolado, até que você chega no limite da graça, onde agora Deus tem que julgar. Ele agora tem que julgar. Os anjos feriam-os com cegueira, mas eles continuaram apalpando, mesmo cegos, procurando a porta, mas não puderam encontrá-la. Ai, 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 ai. Então eles os feriram. Eles feriram os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, com cegueira, de maneira que não podiam encontrar a porta, significando eles continuaram procurando a porta, mesmo sendo cegos. Ai, 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 ai. Que advertência solene quanto à letalidade do pecado. Como que o pecado pode realmente grudar e recusar-se a sair? Qualquer que seja o pecado, prostituição, masturbação, pornografia, qualquer que seja, homossexualismo, ele está dizendo, cuidado com isto. Ele pode grudar e você realmente fica fora de controle, onde agora você perdeu a graça. Impressionante. Até mesmo quando eles esticaram as suas mãos e puxaram Ló, você vê quão agressivos eles são. Eles puxaram Ló para dentro, eles fecharam a porta e trouxeram, antes de ferirem todos do lado de fora com cegueira, também representa como que Deus protege a igreja antes dele ferir o mundo inteiro. Com o Apocalipse capítulo 6, com a tribulação. Grandes lições aqui para vocês. Nós estamos voltando daqui a 5 minutos. Que o Senhor os abençoe.